Olá, boa noite. Nós somos o grupo D. Eu vou apresentar o grupo. Aqui temos a Júlia, o Eric, eu sou a Maria Eduarda, o Heitor e o Marco Aurélio. E nós vamos começar nossa apresentação do experimento 2. Em resumo, durante a segunda parte prática do laboratório, realizamos 3 experimentos principais. O primeiro foi o multiplicador de tensão, no qual investigamos o funcionamento de circuitos capazes de aumentar a tensão elétrica utilizando diodos capacitores. Em seguida, trabalhamos com a balança capacitiva, analisando o comportamento de um capacitor com um sensor para medir variações de massa. O terceiro experimento foi sobre a rigidez dielétrica do ar, onde estudamos o limite de tensão que o ar suporta antes de ocorrer a ruptura dielétrica. Por fim, realizamos uma simulação para visualizar as linhas do campo elétrico com o objetivo de compreender melhor a distribuição do campo em diferentes configurações. Agora, o Heitor vai falar um pouquinho para a gente sobre o multiplicador de tensão. Boa noite. Vou falar um pouco aqui sobre multiplicador de tensão. E o multiplicador de tensão é um circuito elétrico projetado para converter uma tensão de entrada em uma tensão de saída mais alta, usando a combinação de diodos e capacitores. Ele é comumente usado quando se deseja gerar tensões mais elevadas a partir de uma baixa tensão, sem necessidade de transformadores grandes ou complexos. Então aqui a gente tem um modelinho, né, de circuito de multiplicador de tensão, e ele pode ser prolongado. Esse aqui é um circuito simples. Falando agora um pouco sobre a montagem, a gente usou como referência, né, essa imagem aqui do circuito, né, que mostra o multiplicador de tensão em cascata, composto por diodos e capacitores organizados em estágios. Cada estágio carrega um capacitor e soma a tensão ao próximo, aumentando gradualmente a saída. Durante os ciclos positivo e negativo da tensão de entrada, os diodos direcionam a carga e os capacitores acumulam energia. A tensão de saída, V0, é aproximadamente N vezes a tensão de entrada, onde N é o número de estágios, né? Então, quanto mais estágios se coloca, maior vai ser a tensão de saída, né? E aí tem uma demonstração dos diodos ligando junto com os capacitores de cada estágio, mostrando como é que funciona. Aí, antes de realizar o experimento prático, a gente projetou e montou um circuito utilizando o programa Tinkercad, né? E essa etapa permitiu simular o funcionamento do circuito, identificar possíveis ajustes e garantir que o design estivesse correto antes de sua implementação prática. Então, aqui está só a fotinha de como ficou a simulação, né? E aí está exatamente como mostra na imagem anterior. E aqui a gente tem um vídeo da simulação. Vou colocar para lá. Aí, esse foi o vídeo da simulação, né? Que pode ver que aumentou conforme passou o tempo, até chegar mais ou menos ali em 5, né? E a tensão de entrada foi 1 volt, é isso? Acho que é isso. Aquela foi a simulação teórica, né? No Tinkercad, e a gente fez o experimento prático, né? Então, para fazer o experimento prático, a gente usou o quê? A gente usou uma protoboard, um multímetro para medir, diodos, capacitores, uma esponja e um disco piezoelétrico. Aí aqui está o vídeo do experimento prático, né? A montagem foi basicamente a mesma. E aí a gente usou o disco piezoelétrico para colocar a tensão, né, no sistema. E aí, conforme vai aumentando, a gente vai colocando a tensão, ela vai aumentando a saída lá na medida no multímetro. Aí a gente pode ver aí que a saída era mais ou menos 10 volts, se não me engano. 10, 11 volts foi a média que a gente conseguiu. E
Conclusão, né? O experimento do multiplicador de tensão demonstrou a capacidade do circuito de aumentar a tensão de entrada, utilizando uma combinação de diodos e capacitores, através dos estágios de rectificação e armazenamento de carga. O circuito multiplicador proporciona uma saída com tensão maior em relação à entrada, sem necessidade de fontes adicionais. Agora a Júlia vai falar um pouquinho para a gente sobre a balança capacitiva. Melhorou? Melhorou. Primeiramente, o que é uma balança capacitiva, né? Uma balança capacitiva é um tipo de sensor que utiliza a variação da capacitância para medir a massa ou peso de um objeto. O princípio de funcionamento dessa balança está relacionado com a alteração da capacitância entre duas placas quando o objeto é colocado sobre a balança. Bom, e para fazer esse experimento, a gente utilizou um copo de plástico, papel alumínio, água e um multímetro. A montagem, vamos lá. Primeiro, a gente cortou esse alumínio em como se fosse duas plaquinhas retangulares, e a gente colocou em volta do copo. E a gente encheu esse copo com água, e essa água vai servir como um dielétrico, né? Depois a gente conectou as pontas de prova do multímetro nessas placas de alumínio. E como que funciona? A água dentro do copo, ela altera a capacitância do sistema. Quanto mais água, maior será a capacitância, porque a água aumenta a constante dielétrica entre as placas de alumínio, né? E o multímetro, ele vai medir essa variação e indicar a capacitância do sistema, que pode ser relacionada à quantidade de água no copo. Aí é o vídeo do nosso experimento. Vocês conseguem ver que quanto mais água a gente coloca, maior é a capacitância. Bom, para concluir, a gente fez uma tabela onde a massa ela é relacionada à quantidade de água que a gente colocou, né? E para cada massa a gente tem uma capacitância relacionada a ela. E é isso. Pode passar. Esse é o gráfico. Bom, nesses pontos, é um gráfico que ele faz a relação, né, entre essa massa e a capacitância. E os pontos em azul, eles representam a medida experimental da capacitância a uma massa específica. E essa curva ajustada de verde é uma curva suavizada que foi ajustada para passar por todos os pontos medidos, mostrando a tendência geral dos dados. Bom, crescimento. O gráfico indica que a capacitância aumenta à medida que a massa cresce, sugerindo a relação direta entre esses dois parâmetros. A curvatura. O comportamento não é completamente linear, reto, né? A curva apresenta um formato suavemente inclinado, indicando que o crescimento da capacitância diminui gradualmente para massas maiores. Valores estimados. A curva ajustada também permite prever a capacitância para valores intermediários de massa que não foram medidos experimentalmente, como foi feito para 126 gramas, que deu aproximadamente 49,73 picofarads. Agora o Eric vai falar um pouquinho para a gente sobre a rigidez dielétrica do ar. Boa noite. A rigidez dielétrica do ar é a capacidade do ar de resistir a uma quebra dielétrica, ou seja, a resistência do ar em impedir a passagem de uma descarga elétrica. Quando nós temos uma diferença de potencial, sempre a corrente vai... Para uma corrente fluida tem que ter uma diferença de potencial. Ela vai do maior potencial para o menor. Isso acontece no ar. E aí o ar ele tem uma resistência que
E conforme a tensão aumenta, essa resistência pode ser quebrada, que foi o caso do nosso experimento. Os materiais que foram utilizados são multiplicador de tensão, o mesmo que foi similar que a gente fez, um similar do que a gente fez, eletrodos de metal, de cobre ou alumínio ou aço, fonte de baixa tensão, condutores elétricos isolados, base isolante e equipamento de proteção. O primeiro passo foi a construção do multiplicador de tensão, como já foi explicado aqui. Depois, nós conectamos uma fonte de baixa tensão de corrente contínua ao circuito multiplicador e a fonte forneceu tensão inicial de 12 volts. E o multiplicador ele serve para aumentar essa tensão para os valores mais altos, que são capazes de quebrar essa rigidez elétrica. Outro passo foi conectar os eletrodos, os eletrodos metálicos ao ter os terminais de saída do multiplicador de tensão, garantindo que um eletrodo esteja na extremidade positiva e o outro na extremidade negativa. Os eletrodos devem estar separados a uma distância suficiente para permitir que a tensão gerada seja alta o bastante para quebrar a rigidez elétrica do ar. Coloque os eletrodos sobre a base isolante, garantindo que o espaçamento entre eles seja ajustado de acordo com a tensão que o multiplicador de tensão está fornecendo. A distância entre os eletrodos pode ser ajustada para que, ao atingir a tensão de quebra da rigidez elétrica, geralmente em torno de 3 milhões de volts por metro no ar, para que ocorra uma descarga elétrica. Ou seja, de acordo com a tensão que você coloca, os eletrodos têm que estar a uma certa distância para essa quebra do ar, da rigidez do ar acontecer. Dependendo da distância, se for muito grande, não vai ter ali, dependendo da sua tensão. Você tem que aumentar a tensão se a distância for grande. E o último passo, que é ligar o circuito, é ligar a fonte de alimentação de baixa tensão, e à medida que a tensão é multiplicada, aumente a distância entre os eletrodos, observando a formação do arco elétrico, se necessário. Aí aqui, todos os equipamentos que foram usados ali, os eletrodos são esse do meio, temos o multiplicador de tensão ali também embaixo, os capacitores dos diodos, e é isso. E como é que funciona? Um multiplicador de tensão aumenta a voltagem de uma fonte de baixa tensão, gerando uma tensão autossuficiente para quebrar a rigidez elétrica do ar. Com a tensão elevada, o campo elétrico entre os eletrodos se intensifica. Quando a tensão atinge um limite crítico, o ar se ioniza, tornando-se condutor. E isso permite que a corrente elétrica flua entre os eletrodos, gerando uma descarga elétrica. E, assim, o multiplicador de tensão quebra a rigidez elétrica do ar, permitindo a passagem de corrente elétrica. E aqui nós temos um vídeo mostrando esse fenômeno. Olha como liga a lâmpada. ¿Está ligado? Olha a distribuição das antenas. O experimento de quebra da rigidez elétrica do ar demonstra como que a tensão elevada pode ionizar o ar, tornando-o condutor e permitindo a passagem de corrente elétrica através de uma descarga elétrica no ar. Este fenômeno ocorre quando a diferença de potencial entre os dois eletrodos atinge um valor crítico, superando a resistência do ar. Enquanto esse processo gera uma descarga de alta tensão para um LED piscar, a corrente precisa ser controlada e limitada. Sobre as linhas do campo elétrico. As linhas de campo elétrico são representações gráficas que mostram a direção e a intensidade de um campo elétrico em uma região de espaço, e elas têm as seguintes características: direção, podendo ser positivas ou negativas, densidade, a densidade das linhas ou o número de linhas por unidade de área representa a intensidade de campo elétrico, e quanto mais próximas às linhas, mais intenso é o campo elétrico naquela região.
As linhas não se cruzam. Logo, as linhas de campo elétrico nunca se cruzam, pois em cada ponto do espaço existe apenas uma direção de campo e a representação do campo. Elas ajudam a visualizar o comportamento das forças que as cargas elétricas sofrem em diferentes regiões de um campo elétrico, facilitando a compreensão de como ele se distribui ao redor das cargas. Em resumo, as linhas de campo elétrico são uma maneira de ilustrar como as forças elétricas agem em um espaço ao redor de cargas elétricas. Agora o Marco vai fazer com a gente a simulação. Opa, galera, tudo bem? Aqui é o Marco. Eu vou estar realizando agora a simulação do ANSYS Maxwell, né? Onde eu vou fazer a simulação das linhas de campo elétrico. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, galera, aqui agora eu vou estar realizando a simulação. Eu quero que vocês percebam aqui que eu tô aqui no Maxwell. Eu comecei o experimento e eu criei uma tabela em 3D para que a gente consiga colocar os sólidos aqui. Eu vou adicionar aqui duas esferas, uma na posição 1, menos 1 e 0. Eu vou usar esferas de diâmetro de 0,6 de raio, perdão. Aí aqui eu vou criar uma. Aí na posição 1, 3, 0 eu vou criar outra. Vou colocar aqui 0,6 de raio também. Aí vocês conseguem perceber as duas esferas aqui. E esses vão ser os nossos materiais condutores, ok? Eu vou colocar eles aqui. Deixa eu alterar um pouquinho aqui a cor deles. Ok? Nessa esfera, eu coloquei ela aqui. O Create Sphere tá aqui. Eu vou só alterar a cor. Cadê aqui? Whatever, eu não vou alterar a cor agora, não. Eu vou criar agora um retângulo onde eu vou ter aqui o nosso campo. É como se fosse uma caixa onde a gente vai realizar a simulação e o universo vai estar dentro dessa caixinha aqui. Eu vou começar criando ela aqui na posição menos 1, menos 3, 0. E vou estar finalizando ela aqui na posição 3, 5, 0. Ok? Cabendo as nossas duas esferas dentro dela. Beleza? Aí agora eu vou aumentar aqui, eu vou colocar aqui... acho que vou colocar 3 milímetros de tamanho. Só que aqui agora eu vou ter que rebaixar ela, porque senão a gente não vai conseguir ver a... Deixa eu colocar aqui a transparência, para ela ficar quase que completamente transparente. E agora eu vou mover ela para baixo, onde eu vou encaixar todas as duas esferas aqui dentro. Ok? Deixa eu colocar ela aqui. Eu tenho que mover ela para baixo, né? Acho que aqui tá bom. Eu acho que as duas esferas estão cabendo aqui dentro. Eu vou pegar aqui as duas esferas, eu vou selecionar um material condutor, que no caso vai ser cobre. E como o meu Maxwell está em inglês, está copper. Vou colocar aqui, as duas estão em cobre, e aqui está no vácuo. Eu estou usando o vácuo puro como modelo ideal. Entro aqui no Maxwell, coloco aqui tipo de solução, a solução é eletrostática, devido a nós estarmos estudando campo elétrico. É isso. Aí agora aqui eu vou colocar os parâmetros. Eu vou colocar a voltagem na nossa esfera. Nossa esfera 1, eu vou colocar uma voltagem. Cadê o parâmetro? Não, é estação. Voltagem. Nessa daqui eu vou colocar 20 volts. E nessa outra aqui, número 2, eu vou colocar
Por aqui. Aqui eu vou colocar 0 volts, ok? Por quê? Porque eu quero que passe as linhas de campo de uma para outra. Nesse aspecto, eu vou fazer uma validação. Beleza, então aqui eu vou botar aqui o setup. Solução já foi. Falta parâmetros. Já foi voltagem, já foi. Deixa eu fazer a validação de novo para ver aqui. Tá dando erro. Ah, entendi. Eu não setei esse aqui como o nosso universo, né? Isso. Cadê o assign? Cadê o... Aqui, perdão. Eu vou colocar 30 passos, percentual de erro 1 e aqui, beleza. Ok, aqui a gente consegue perceber, eu vou só fazer um giro. Não, peraí, deixa eu fazer aqui no coisa que é melhor. Beleza, aqui é 130. Vou colocar aqui 5. Deixa eu ver se já vai. Sim. Validation check. Não, né? Tá ali atrás. Então deixa eu aumentar ela para trás. Deixa eu aqui eu colocar 2. Não, bugou aqui, peraí. Aqui vai ser -2. Aqui eu vou colocar -4. E aqui eu vou colocar -2. Deixa eu ver agora se vai. Beleza. Eu vou fazer aqui, eu vou rodar a nossa... Vou rodar aqui agora a nossa simulação, onde nós vamos observar as linhas de campo. Vou fazer um overlay aqui, onde eu vou observar as linhas de campo partindo de uma esfera para outra. Tá só aqui terminando a simulação, só renderizando. Oi. Deixa eu colocar aqui a voltagem. Oi. Voltagem. Todos os objetos. Eu vou colocar aqui o vetor de voltagem. Deixa eu ver aqui. Não, peraí que aqui veio um vetor errado. Deixa eu colocar aqui todos os objetos. Cadê o vetor voltagem? Vetor de energia. Aqui nós podemos observar que da esfera que está eletricamente carregada, nós observamos a saída das linhas de campo indo em direção da esfera não carregada, que nós observamos a saída desse ponto para a entrada nesse ponto aqui, finalizando assim a nossa simulação. E com isso a gente conclui o seguinte, que as linhas de campo elétrico, elas são a representação visual que facilita a compreensão da identificação do campo elétrico e como ele atua dentro dos objetos, né? Desse caso aqui nas esferas.
Então, elas se distribuem em torno de cargas elétricas e elas indicam a direção e densidade de campo, sendo mais densas onde o campo é mais forte, como a gente pode ver aqui nas cores mais fortes, onde a gente vê a energia em volts por metro. No caso aqui, o campo elétrico, né? O campo elétrico em volts por metro aqui, ó, na área verde e indo em direção ao vermelho. E como a eletricidade se propaga no espaço, né? No caso, a gente tem a diferença de potencial e aí nós temos a transferência de campo. Como a gente observa aqui no campo elétrico, a direção do campo A para, teoricamente, um campo B que está absorvendo, né? Ele está absorvendo essas linhas de energia do campo elétrico. E assim a gente finaliza esse experimento número 2. E muito obrigado por terem assistido. Fecha. Mas é de boa que é só Só para mostrar as referências. referências.